Olá, bem-vindo a Tudo com o Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar dos animais do campo e como eles podem ser os nossos mestres. As vacas com a sua paciência e simplicidade, as galinhas com a sua rotina diária, os pássaros que sabem quando chegar e quando partir, os cavalos que correm livremente no campo e os cães que são tão fiéis amigos. Anda daí e vamos falar um pouco de como a sabedoria dos animais é algo tão importante para nós. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junta-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Quem vive no campo cedo descobre que há coisas muito curiosas sobre os animais que habitam connosco e que têm sempre muitas coisas para nos ensinar. Sejam as nossas vacas que passam o dia na pastagem, as galinhas no galinheiro em que põem o seu ovo diariamente, os passarinhos que vão e vêm e que sabem sempre quando vir consoante as estações do ano, os cavalos que correm livremente pelo campo e que fazem o seu exercício matinal todos os dias, os porcos que também estão na sua malhada e comem aquilo que a horta nos dá e que nós não conseguimos aproveitar e também as bolotas que há no campo. Enfim, todos os animais que habitam numa zona de campo e que nos trazem sabedoria e lições antigas e ancestrais com as quais devemos aprender todos os dias. As vacas são um exemplo vivo do que é o slow living. Passam a vida no campo, a ruminar e a pastar, quando temos erva fresca e verde, que nós chamamos de pastagem a dente, em que elas estão no campo e vão comendo à volta. Por isso é importante que cada vaca tenha um espaço só para si. Por norma, cada vaca consome, em termos de espaço, 2 hectares para si, e depois que comem a palha e levam ali o dia todo a ruminar. São animais pujantes e fortes, que bebem 40 litros de água no inverno por dia e 100 litros de água por dia no verão. Portanto, são animais que nós temos que ter muito cuidado, não só para alimentar, para os manter hidratados, ter cuidado com a água que eles bebem para não ter doenças e diarreias, que é algo que é sempre muito perigoso nas vacas, mas ensinam-nos a paciência de estar um dia inteiro a fazer a mesma coisa, no seu espaço, no seu tempo, em que não é preciso fazer absolutamente mais nada. Ao inverso, temos também, por exemplo, os cavalos, que é um pouco diferente. Também pastam no campo, também comem a palha, mas esses gostam mais de exercício, de se exercitar e, portanto, correm, galopam e andam livremente pelo campo, que é algo que é tão bonito de ver, tão elegante e que nos dá uma paz interior, uma paz de espírito fabulosa. No campo também temos as galinhas aqui do galinheiro, que todos os dias põem um ovo. Todos os dias as galinhas põem um ovo e que gostam muito de cacarejar mal entra alguém no galinheiro. São aves pacientes também, que andam sempre a bicar a sua comidinha, gostam de comer fruta, casca de fruta e dão-nos os ovos mais maravilhosos que nós alguma vez podemos comer, porque são ovos biológicos, são ovos de galinhas alimentadas no campo e livres, não estão presas em gaiolas e, portanto, são os ovos mais maravilhosos que temos aqui e que também damos aos nossos hóspedes pelas manhãs para poderem tomar um pequeno almoço como deve ser nas suas casas. Depois também temos os pássaros. Estes barulhos que estamos a ouvir são os passarinhos que vão e vêm. Temos várias espécies aqui, inclusive algumas que vêm beber água à nossa barragem ou até às vezes à piscina e que habitam as nossas árvores, que esvoaçam de um lado para o outro, que se afastam quando nós nos aproximamos, mas que nos encantam com este chilrear constante durante o dia e que é o som mais maravilhoso que podemos ouvir. Também aqui as aves são migratórias e, portanto, umas vão, outras vêm, e nós temos aqui uma cultura de biodiversidade, portanto, nós espalhamos no campo, no sítio onde estão os sobreiros e as árvores e até no sítio onde as vacas pastam, espalhamos comedouros e bebedouros para as espécies autóctones, para que possam vir comer e beber e que se mantenham, no fundo, as suas espécies no seu habitat, sem intervenção humana e sem nada que possa estragar a sua forma de viver. Temos também aqui os nossos cães que para além de cães de guarda são os nossos fiéis amigos, são os animais que nos seguem por todo o lado, que nos acompanham, que nos avisam quando alguém está a chegar, que
ladram e assustam os intrusos quando não é suposto estarem cá, e que também muitas vezes, e sem nós querermos, acolhem os cães dos vizinhos que entram aqui pela propriedade e que vêm cá brincar com os nossos. Os cães também são os pastores para as nossas ovelhas. Portanto, as ovelhas, quando andam aqui a pastar e a limpar a vinha, temos os cães pastores que andam atrás delas e que, no fundo, conseguem reunir o rebanho e levá-las para onde nós queremos que elas vão. Os nossos animais, ou todos os animais, pelo menos os que vivem aqui, são, na verdade, amizades que acabamos por criar, e amizades sem contrato. Portanto, nada nos é exigido, para além de os alimentarmos e de os tratarmos bem, de os respeitarmos, de os deixarmos no seu habitat natural, livremente. São, na verdade, grandes amigos que acabamos por fazer. O nosso vaqueiro, por exemplo, o Aurélio, conhece as vacas todas. Nós temos cerca de 186 vacas e ele conhece-as todas, e elas também o conhecem a ele. E, portanto, é muito interessante ver este relacionamento, a forma como ele as ajuda nos nascimentos dos bezerros. Ainda ontem nasceram 5. Foi muito bonito, porque quando chegámos perto delas, tínhamos mais 5 bezerrinhos novos, acabadinhos de nascer, ainda nem sequer se tinham conseguido pôr de pé, e ele muitas vezes é ele que as ajuda, e portanto elas sabem que têm ali uma mão amiga que não só lhes dá de comer, que trata delas, que lhes dá água, mas também que as ajuda num momento difícil que é o parto. Os animais ensinam-nos, sobretudo, que uma coisa muito simples é que eles não precisam de ser ninguém, não precisam de mostrar, não precisam de ter status, não precisam de tentar provar algo. São como são, se nós os deixarmos viver na sua vida, estarem bem, comerem, serem bem tratados, serem acarinhados, é o melhor que nós podemos fazer, e dão-nos lições de vida, de simplicidade, de viver com vagar, de estar no campo e apreciar tudo aquilo que o campo nos dá, e também são amizades para a vida, amizades sem contrato. E aquilo que os animais nos ensinam são lições de vida, lições que não aprendemos nos livros, que só conseguimos aperceber-nos quando estamos perto deles, quando vivemos com eles no cotidiano, e aprendemos também a gostar mais do campo, por, no fundo, ser aquilo que lhes dá o sustento, que lhes dá toda esta forma de viver e que nos traz uma paz interior e uma calma que não sentimos em mais lado nenhum. Aqui no Monte das Lajes, prezamos muito os nossos animais, tratamos bem deles, porque também queremos ter aquilo que eles nos dão, não só em termos de companhia, de amizade, os ovos, enfim, o sustento, porque na verdade é também das vacas que este monte é rentabilizado, através do negócio das vacas, e portanto é muito importante para nós preservar este ecossistema, esta biodiversidade, e manter tudo muito bem tratado e muito bem arranjado, para que tenhamos um espaço maravilhoso e que é um verdadeiro paraíso, e que gostaríamos muito que viesse visitar. Deixo-vos um desafio: a próxima vez que forem a um campo, ou um turismo rural, ou até, quem sabe, aqui ao Monte das Lajes, tentem ver os animais com olhos diferentes, como amigos que efetivamente acabaram de conhecer e que têm sempre algo e uma lição para nos ensinar. Se gostaste deste episódio, podes seguir-me no Spotify ou no YouTube, podes também enviar-me um comentário, dar o teu feedback, para mim é muito importante, e eventualmente deixar temas que queiras ver em episódios futuros. Eu estou contigo todas as sextas-feiras, e até lá, uma boa semana. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira, para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!